Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Amados e preciosos ouvintes, estamos em uma programação um tanto diferente, porque estamos transmitindo ao vivo do Tabernáculo da Fé em Tupã. Caso aconteça algum imprevisto, a transmissão saia ruim, eu quero que saibam que corrigiremos mais adiante. É um teste hoje, a programação será aperfeiçoada. Mas nós vamos para um hino e depois o tema da mensagem: as 3 ordenanças deixadas para a igreja por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir um hino, portanto. Crucificado entre 2 malfeitores, ali estava o meu amado Jesus. Fortes relâmpagos cortaram negras nuvens, era o Filho de Deus sendo morto em uma cruz. Homens cruéis mataram meu Jesus. Ele foi tão bom, jamais feriu alguém. Mas para que se cumprisse as Escrituras, Jesus Cristo veio ao mundo para morrer por mim. Ainda hoje eu seria um pecador, mas Ele mesmo se fez carne e veio ao mundo para sofrer em meu lugar tão grande dor. Homens cruéis mataram meu Jesus. Ele foi tão bom, jamais feriu alguém. Mas para que se cumprisse
as Escrituras, Jesus Cristo veio ao mundo para morrer por mim. Homens cruéis mataram meu Jesus. Ele foi tão bom, jamais feriu alguém. Mas para que se cumprisse as Escrituras, Jesus Cristo veio ao mundo para morrer por mim. Mas para que se cumprisse as Escrituras, Jesus Cristo veio ao mundo para morrer por nós. Ouvintes preciosos, as três ordenanças deixadas pelo Senhor Jesus consiste em batismo, Santa Ceia e lava-pés. Está escrito em São Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Existe ordem religiosa que batizam crianças recém-nascidas. E quem batiza, embora sendo sacerdote, duas pessoas ficam responsável pela criança, o tal de padrinho e madrinha. Isto não existe na palavra de Deus. Isso é um erro doutrinário. O Senhor Jesus, como um exemplo nosso, ele não foi batizado. Quando recém-nascido, ele foi circuncidado e apresentado ao Senhor. São Lucas, capítulo 2, versículos 21 e 22, 23 e 24. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Então, não é, na verdade, uma doutrina, mas é uma coisa boa apresentar a criança
ao Senhor nos braços de um homem de Deus. Alguns alegam que as crianças são batizadas por causa do pecado original. Mas o pecado original foi abolido na cruz. São João 1:29. João, ao ver a Jesus, apontou o seu dedo indicador e disse às pessoas que estavam com ele: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio Jesus disse que as crianças são salvas. São Marcos, capítulo 10, do versículo 13 ao 16. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhos traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, os abençoou. A palavra batismo significa mergulho, imersão, e não água na cabeça quando se batiza algum, como os católicos. Além de batizar com água na cabeça, batizam recém-nascidos. 2 erros. Quando a pessoa se batiza, ela está declarando-se morta para o mundo. E ao levantar-se da água, representa uma ressurreição, o novo nascimento. E uma pessoa que está morta, ela é sepultada. Não lhe jogam água na cabeça. Ela é sepultada. Isto é, a terra encobre o seu corpo. Assim também em relação ao batismo. O corpo da pessoa é sepultado nas águas. As águas batismais encobrem a pessoa que está sendo batizada. Colossenses capítulo 2, versículo 12. Sepultado com ele pelo batismo, também pela fé ressuscitamos pelo poder de Jesus Cristo. Na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 3, está escrito assim: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que,
como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então o batismo verdadeiro é de alguém que tem consciência e é sepultado nas águas, isto é, a água encobre o seu corpo, como a terra encobre alguém que é sepultado. Agora, em relação aos dizeres no batismo, há um grupo que batiza repetindo a ordem de Jesus, dada em São Mateus, capítulo 28, versículo 19. Ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eles interpretam errado, e quando vão batizar as pessoas, eles dizem: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na verdade, eles não cumpriram a ordem. Eles repetiram a ordem. E a ordem deve ser cumprida e não repetida. O Senhor Jesus pede ali o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está pedindo, portanto, um nome, porque Pai, Filho e Espírito Santo são 3 títulos concentrados numa pessoa. Por isso que na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 7, João disse: e são 3 os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Então, Pai, Filho e Espírito Santo é título desse um, porque Deus é um. Então, os apóstolos obedeceram a ordem. Sim. Mateus 28, 19 é uma ordem. Atos 2, 38 é o cumprimento desta ordem. Vamos ler? Atos, capítulo 2, versículos 37 e 38. E ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados,
e recebereis o dom do Espírito Santo. Notem que Mateus estava com eles. E Mateus não disse nada contra, porque Mateus também estava cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo os guiariam em toda a palavra. São João capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Portanto, meus queridos e preciosos irmãos, não há batismo na Bíblia, não há prática batismal nos títulos. Toda a prática batismal foram realizadas usando o nome. Nós vamos para Atos capítulo 8, versículos 14, 15 e 16. Filipe foi a Samaria, fez um evangelismo, curou os enfermos e batizou as pessoas. E eu te pergunto, como? Ele invocou o quê? Pai, Filho e Espírito Santo? Ou o nome de Jesus? Vamos lá. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda havia descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Vocês querem outro relato batismal? Atos capítulo 10, versículos 47 e 48, na casa de Cornélio. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Ora, quem é o Senhor? Vamos lá? São João capítulo 13, versículo 13. Jesus disse: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Notem que eles receberam o Espírito Santo na pregação de Pedro. Como eles receberam o Espírito Santo, eles aceitaram o batismo, porque o Espírito Santo que eles receberam os guiaram em toda a verdade. Se você, ouvinte, alega ter o Espírito Santo, você não recusará o batismo verdadeiro, bíblico, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode até dizer: eu já sou batizado, pastor. Eu batizei na Assembleia de Deus, eu batizei na Batista, eu batizei na Metodista, eu batizei na Católica, eu batizei na Adventista. Todos eles batizam errado.
Você foi batizado nos títulos. E você precisa corrigir o seu batismo. Se você morresse sem conhecer a verdade, Deus não iria requerer de você isso, porque Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Atos 17, versículo 30. Mas você não é mais ignorante, você já sabe que o batismo verdadeiro é em nome do Senhor Jesus. E São Paulo disse que é um só batismo. Aos Efésios, capítulo 4, versículo 5. Há uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Embora Paulo batizou poucas pessoas, não foram muitas, mas ele, quando batizou, as batizou em nome e não nos títulos. Atos, capítulo 19. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Notaram vocês? Paulo rebatizou. E eles não temeram receber o que era verdadeiro. E na verdade, o que é verdadeiro. Portanto, o verdadeiro batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse batismo foi trocado pelos títulos no ano 325 da era cristã. Depois da morte dos apóstolos, a igreja mergulhou em credos, dogmas, doutrinas feitas pelos homens, mas Deus prometeu que restauraria, porque Ele tem o compromisso de preparar uma noiva para Jesus Cristo. E esta noiva é igual à dos tempos primórdios, dos tempos dos apóstolos, porque a doutrina verdadeira é a dos apóstolos. Atos, capítulo 1, está escrito: e fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca das coisas que Jesus não só começou a fazer, mas também a ensinar, depois que foi recebido, após ter dado mandamentos aos seus apóstolos que escolhera.
Segunda carta de Pedro 3. Amados, escrevo-vos esta segunda carta, em ambas as quais desperto o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor mediante os seus apóstolos. Em Atos capítulo 2, versículo 42, está escrito: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. São Paulo disse em Gálatas capítulo 1, versículo 8: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, anuncie outro evangelho que vá além do que eu já vos tenho anunciado, seja anátema. Ele não recebeu dos homens, não recebeu em um seminário, ele recebeu direto de Jesus Cristo. Atos 1, versículos 11 e 12. Mas faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Ainda a primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas tem mais. Por que o nome? Porque só há perdão dos pecados, ouvintes, no nome. Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ainda Atos 10, 43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos aqueles que nele creem recebem o perdão dos pecados pelo seu nome. 1 João 2,12. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome são perdoados os nossos pecados. Atos 2,38. Arrependei-vos e cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ainda Atos capítulo 22, versículo 16. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. É incontestável, o batismo verdadeiro é por imersão e é em nome do Senhor Jesus, e não é para recém-nascidos, é para alguém que saiba o que está fazendo. Se você foi batizado recém-nascido, você carece de ser batizado. Se você foi batizado em uma denominação e os títulos foram invocados, você precisa ser batizado novamente, corrigindo esse batismo pagão, romano,
e ser batizado no batismo apostólico verdadeiro, que é em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, meus ouvintes, o que beber na ceia do Senhor? A bebida da Santa Ceia é vinho e não suco de uva. Porque esse argumento que o vinho tem álcool ou que tem fermento, uma ideia adventista, é errado. Primeiro que o vinho auto se fermenta antes que se torne vinho, e auto se purifica-se. No vinho não há fermento. E suco de uva não é vinho. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, Paulo, escrevendo aos Coríntios, que estavam ceando, bebendo e comendo demais. A consequência de se beber demais é embriaguez, o que significa que eles bebiam vinho. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 20, 21 e 22. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei. Nisto não vos louvo. Então está claro que suco não embriaga. Então a bebida original da ceia era ou é vinho, é um gole de vinho, como tomamos um golinho de água, é um gole de vinho. Um gole não embriaga-se. Agora, o que se comer? Vejam bem, o Senhor Jesus Cristo, Ele estava tendo a sua última Páscoa. Ele estava na festa da Páscoa. São Lucas capítulo 22, a partir do versículo 7. Era Páscoa. E na Páscoa se comia pães asmo, começando desde Êxodo, no capítulo 12, quando aconteceu a primeira Páscoa, que não era uma festa. Êxodo, capítulo 12, versículo 15. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Então Jesus, comemorando a Páscoa, que era um tipo dele,
a Páscoa apontava para ele, ele tomou o pão da Páscoa, vejam bem, Lucas 22, a partir do versículo 15. Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão asmo, e havendo dado graças, o partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Então esse pão aí, fermentado, açucarado, ou mesmo salgado, isso é pão imundo, está desprezando a mesa do Senhor. O verdadeiro pão da ceia é o pão asmo. O pão representava Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7 e 8. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Agora vamos para uma outra ordenança, a prática do lava-pés. O Senhor Jesus disse em São João 13, após lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha que estava cingido, ele disse: vós me chamais mestre, versículo 13, e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Alguns dizem que é símbolo de humildade. Por que você não lava os pés do seu irmão então, se você é tão humilde? Isso aqui foi uma prática ordenada. Como eu vos fiz, façais vós também. Notem que quando Pedro disse: nunca me lavarás os pés, Jesus disse: se eu não lavar, não tens parte comigo. 1 João 13, 8. Ora, quando que Jesus vai lavar os pés dos seus? É através de mim, é através de você. Se Cristo está em você, você pratica o lava-pés. Mesmo você sendo um doutor, um advogado, alguém rico, se Cristo estiver em você, você abraça, você lava os pés do mais pobre da igreja, do mais simples da igreja. Inclusive, não é só ali que há uma escritura. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, você vai ver no contexto que as mulheres viúvas
e os órfãos recebia cuidado da igreja. A igreja os mantinham, mas não era qualquer viúva, tinha que ser uma viúva santa, uma viúva que praticava o lava-pés. Primeira carta a Timóteo 5, versículo 9. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos e se praticou toda boa obra. Ela tinha que praticar o lava-pés. Ouvintes preciosos, você quer uma igreja séria, uma igreja que não está de olho no teu dinheiro, nos teus bens, mas que está olhando apenas para a sua alma, que vale mais do que o mundo todo? Faça-nos uma visita. Visita o nosso tabernáculo. Nós vamos para um abençoado hino nesse instante, e depois a oração da fé, e depois os nossos avisos. Vamos para um abençoado hino poderoso, cantado por irmãos da nossa mesma fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus nos chama para a obra que irá trabalhar aonde vê à nossa frente o Evangelho anuncia. Muitos homens no passado batalharam sem temor, incansáveis, destemidos na seara do Senhor. Pelos vales e cidades vamos todos proclamar.
Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, Autor e Consumador de toda boa dádiva e todo dom perfeito. Em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir algo que é primordial. Que o Senhor possa abrir o entendimento dos nossos ouvintes, agraciando-os com a revelação da Tua Palavra. Meu Deus, que eles sejam guiados pelo Espírito Santo para buscarem a verdade e se firmarem nela, para que no dia do arrebatamento eles possam estar preparados. Meu Deus, como estamos ainda nesta dimensão, fadados a ficar doentes aos problemas, que o Senhor estenda as tuas mãos de poder e abençoa-os, curando os enfermos, ajudando os fracos, libertando os oprimidos e concedendo a vitória sobre os problemas, sobre as lutas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O nosso endereço em Marília, Rua Jericó, número 200, bairro Cristo Rei, começando ali no início da Altaneira, perto da Academia Aquática, naquela rotatória pequena. Nossos cultos é às quintas e aos domingos. Às quintas é às 19h30 e aos domingos às 19h. A nossa página na internet é www.afeapostolica.com.br e o nosso telefone residencial é o 3425-1205.
E o celular da Vivo é o 99698-8613. E da TIM, 98130-4871. Querendo vocês, estamos à disposição para uma visita, para uma oração, não importa o horário. Se necessitar, faremos a oração da fé a qualquer momento que você desejar. Estamos à disposição dos nossos preciosos ouvintes. O nosso tabernáculo em Tupã é Rua Rafael Serralvo, número 160, no bairro Prolongamento Veline, ou Carajás 2, perto da saída para Queiroz. Em Bastos é Rua Bentivi, número 4, pertinho da rodoviária. O culto em Tupã é terça e quinta, aliás, terça e sábado, às 19h30. Em Bastos, quarta e domingo, às 19h30 também. Vocês são os nossos convidados para estar conosco. Sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar com o hino até o próximo programa. Deus permitindo, estaremos convosco mais uma vez.